Pronto, a partir de agora a aula está sendo gravada. Eu queria só recordar aqui com vocês que nossa última aula a gente iniciou a parte de genética, não sei se foi isso mesmo, né? Acho que a gente iniciou a parte de genética e eu falei sobre alguns termos utilizados em genética, alguns conceitos usados em genética. Se eu não me engano, a gente parou falando de fenocópia. Não sei se foi isso mesmo. Se alguém assistiu a aula passada puder me ajudar a lembrar aí, mas eu acredito que tenha sido isso, né? Eu falei dos conceitos que estavam ligados à genética, né? E a gente falou sobre esse termo, né? Ó, gente, em genética é muito comum a gente estudar o que nós chamamos de características hereditárias, né? Que são as características que nós, seres vivos, né, apresentamos e que nós vamos transmitir, vamos passar de uma geração para outra. Então, esse modo, essa maneira, né, o processo, o mecanismo que a gente utiliza para transmitir as nossas características, né, passar essas características de uma geração para outra, é o que é estudado na genética. Então, a genética se preocupa exatamente com isso, com esse mecanismo. Só que, gente, antes de Mendel, né, que é considerado o pai da genética, explicar corretamente como se dá essa transmissão, né, alguns cientistas na época tentaram explicar esse processo de transmissão, esse mecanismo de transmissão da hereditariedade. E assim, gente, surgiram várias ideias sobre a herança. Então, o assunto da nossa aula de hoje é exatamente isso. Como é que a gente explica a transmissão das nossas características? Quem explicou isso de forma correta, né, e hoje é considerada a base de todo o estudo da genética, foi Mendel. Então, o assunto da nossa aula de hoje é exatamente isso. A primeira lei de Mendel, onde a gente vai compreender aqui, né, como foi que Mendel, né, explicou a transmissão das nossas características, né? Só que, gente, para entendermos essa transmissão das nossas características, é preciso que a gente entenda anteriormente, né? A gente conheça, né, anteriormente, quais eram as ideias, né, da época de Mendel, que tentaram explicar como se dava essa transmissão. A partir daí, gente, surgiram várias explicações, mas quem vai conseguir explicar de forma satisfatória, correta, esse processo vai ser Mendel. Então, antes de falar da primeira lei de Mendel, é preciso que a gente entenda um pouco de um breve histórico pré-mendeliano. Em outras palavras, minha gente, como é que os cientistas da época, né, explicavam, né, a transmissão das nossas características de uma geração para outra? Então a gente vai falar um pouco sobre as ideias que existiam na época sobre essa transmissão. A primeira ideia, gente, que tentou explicar, né, a transmissão foi conhecida como progênie ou pré-formação. O que era a progênie ou pré-formação? Pessoal, segundo os defensores dessa ideia, né, existia já, ou dentro do óvulo, ou dentro do espermatozoide, um indivíduo pré-formado. Esse indivíduo pré-formado era como se você já existisse em miniatura dentro do óvulo de sua mãe ou dentro do espermatozoide do seu pai. Daí já existia um ser pré-formado dentro de um dos gametas, ou masculino ou feminino. Esse ser pré-formado, na espécie humana, né, era chamado de homúnculo.
Então, homúnculo é um diminutivo de homem, né? Seria um ser já formado em miniatura. Havia na época, gente, quem defendia, né, que esse ser pré-formado estava no espermatozoide. Então o óvulo não continha informação nenhuma, o espermatozoide durante a fecundação ia lá e depositava essa informação no óvulo. A partir daí, esse indivíduo pré-formado ele iria se desenvolver. Já havia os que defendiam o contrário, que o óvulo, por ser maior, continha esse homúnculo no seu interior e o espermatozoide, durante a fecundação, se via só para estimular o óvulo a se dividir, a se desenvolver. Daí, a ideia de uma pré-formação era a ideia da existência, né, de um ser pré-formado dentro de um dos gametas, ou masculino ou feminino. Então, a pré-formação, gente, seria exatamente a ideia, né, da existência, né, a existência de um ser pré-formado em miniatura, né? E esse ser pré-formado, pessoal, em miniatura, né? Ele era denominado de homúnculo. E esse ser, ele estaria no interior de um dos gametas. Só que, gente, vê só, para acreditar numa pré-formação, para acreditar de que eu já estaria formado completamente no espermatozoide do meu pai ou no óvulo de minha mãe, eu teria que acreditar que um dos gametas não carregava informação nenhuma. Um dos gametas era vazio de informação genética, né? Toda informação genética era detentora, né, vamos dizer assim, de um só gameta, ou masculino ou feminino. Então, um gameta detinha tudo isso aí. E aí, como é que a gente explicava, pessoal, pessoas herdarem algumas características do pai e outras da mãe? Como é que a gente explicava, vamos supor, um filho nascer com predominância, né, de características do pai e o mesmo filho, de um outro filho, melhor dizendo, um outro filho do mesmo casal nascer com características da mãe, né? Ou seja, como é que a gente explicava a gente herdar algumas características paternas e outras maternas? Ou até mesmo, gente, vários filhos de um mesmo casal nascerem diferentes, alguns com características de pai predominante e outros de da mãe, que é o que a gente chama na linguagem popular, puxou ao pai, puxou à mãe, né? Então, se realmente, minha gente, um dos gametas continha toda a informação genética, como é que a gente explicava essa diferença de características que o indivíduo poderia apresentar, né? Daí, essa ideia de pré-formação ela foi abandonada. O que é que nós sabemos hoje? Que metade das características a gente herda do pai e metade da mãe. Algumas podem prevalecer porque são dominantes, outras não, porque são recessivas, mas as características são herdadas de forma igual do pai e da mãe, né? Metade do pai e metade da mãe. Mas a ideia de uma pré-formação sugeria que já existia eu já formado dentro de um dos gametas. Então essa ideia de pré-formação ela acabou sendo uma ideia abandonada, né? E aí, gente, após a ideia de pré-formação, né, surgiu uma outra ideia que ficou conhecida como epigênese. A ideia de uma pré-formação, é importante destacar para vocês, minha gente, é considerada, né, uma ideia errada. Essa ideia é uma ideia errada. Agora veja o que é que vai acontecer, gente, com a ideia da epigênese. Segundo os que defendiam a epigênese, né, eles acreditavam, né, que cada gameta carrega eu vou até destacar aqui em vermelho, pessoal, um potencial
Olha aí, capaz de gerar um indivíduo. Só que, gente, dizer que cada gameta carrega um potencial capaz de gerar um indivíduo não é errado, né? Então, segundo os defensores dessa ideia, o gameta masculino carregava um potencial, o gameta feminino um outro potencial, e aí durante a fecundação esses potenciais se misturavam e nascia um indivíduo. Agora, só faltou dizer na época o que era esse potencial, né? Realmente, cada gameta carrega um potencial para gerar um indivíduo, né? Agora, o que é esse potencial? Hoje nós sabemos que são os genes, genes maternos, genes, né, paternos, e esses genes seriam esse tal potencial. Então percebam que a ideia de uma epigênese não é uma ideia errada, é uma ideia imprecisa, é uma ideia vaga, né? Então ficou vago dizer que era um potencial. Mas ao contrário, gente, de uma pré-formação, em que a ideia é uma ideia errada, essa ideia de uma epigênese é uma ideia imprecisa. Realmente, cada gameta carrega um potencial. Não sei se vocês estão percebendo, a ideia de uma epigênese é melhor do que uma progênie ou pré-formação. Por quê? Porque ela já afirma que cada gameta contribui da mesma forma para a informação genética, né, ser transmitida. Embora a ideia de uma epigênese não explicava o que era, o que vinha a ser esse tal, né, potencial. Tá legal? Então, a gente considera, portanto, a ideia da epigênese uma ideia imprecisa, né? Aí, gente, uma outra ideia que surgiu para explicar a transmissão das nossas características foi a ideia da pangênese. E aí o que seria a pangênese, né? Por sinal, gente, um dos defensores dessa ideia foi Charles Darwin. Não sei se vocês lembram, Darwin, ele ficou conhecido, né, notadamente pela teoria da seleção natural, lá da evolução. Darwin tentou explicar a transmissão das nossas características, sem sucesso, né? Ele explicou corretamente, né, como acontecia a evolução das espécies. A base de toda a evolução que a gente estuda é uma base darwiniana, né? Porém, a explicação, gente, para a transmissão das características genéticas, né, Darwin não conseguiu. Daí o que seria essa tal pangênese, minha gente? Segundo essa teoria, cada órgão do meu corpo liberava no meu sangue fragmentos, pedacinhos. Esses fragmentos, esses pedacinhos, eram chamados de pangenes ou gêmulas. Então, meu coração liberava um pangene, né, uma gêmula, meus pulmões, os olhos. Então, cada parte do meu corpo liberava pedacinhos, fragmentos no meu sangue. Esses pedacinhos, gente, se reuniam, se juntavam lá nos testículos e davam origem aos meus espermatozoides. Então, cada espermatozoide de um homem era constituído por fragmentos, por pedacinhos, pangenes ou gêmulas, de cada um dos seus órgãos. A mesma coisa acontecia com a mulher. Pedacinhos de cada órgão do corpo dela iam se soltando, iam para o sangue, e quando chegasse lá nos ovários, né, se juntavam esses pedacinhos, essas gêmulas, esses pangenes, e davam origem aos óvulos. Então, cada óvulo de uma mulher era o somatório, era o conjunto de todos esses fragmentos. E assim, durante a fecundação, os pangenes ou gêmulas masculinas contidos nos espermatozoides se juntavam com os que estavam contidos no óvulo e assim surgiam os indivíduos. Olha, gente, a ideia de uma pangene ou, né, gêmula, né, é uma ideia, obviamente, melhor do que uma ideia de uma pré-formação, que já falava que havia já um indivíduo pré-formado dentro de um dos gametas, né?
É bem melhor do que a ideia de uma epigênese, porque de certa forma isso tentou explicar, né, o que eram esses potenciais. Para os defensores da pangênese, o potencial eram pedacinhos de cada órgão, eram fragmentos, eram pangêneses ou gemas. No entanto, gente, nós sabemos que se isso fosse verdade, né, você imagina, existem órgãos do nosso corpo que não têm capacidade de regeneração, sobretudo do sistema nervoso e do sistema muscular. Eles não se regeneram. Então esses pedacinhos iam se formando ao longo da vida. Imagine, pessoal, um homem que numa única ejaculação, numa única eliminação de esperma, libera 350 milhões de espermatozoides. Imagine, esses pedacinhos se formando, né, fragmentos do cérebro, dos músculos, iam fazer com que esses órgãos desaparecessem em pouco tempo no homem, né? Então essa ideia de pangênese é uma ideia errada. Mas não sei se vocês perceberam, cada gameta carrega realmente, minha gente, uma informação genética para formar cada órgão do meu corpo. Mas não é na forma de pedacinhos, de fragmentos de cada órgão, é na forma de genes, né? Que isso vai ser explicado posteriormente por Mendel. Daí, pessoal, a ideia de uma pangênese, né, acreditava na existência de fragmentos. Aí eu vou colocar aqui entre parênteses, minha gente, esses fragmentos, eles eram chamados de pangenes ou gêmulas. De cada órgão do corpo. E aí esses fragmentos, né, de cada órgão do corpo iam lá para as gônadas, né, que é como nós chamamos as glândulas sexuais, testículos e ovários, né, as gônadas, e assim se transformavam no espermatozoide no óvulo. Então cada gameta de um homem era constituído por um conjunto desses fragmentos. Hoje em dia nós sabemos que realmente cada gameta carrega um potencial para formar cada órgão do nosso corpo, mas isso não é na forma de fragmentos, é na forma de genes, que é o que Mendel vai explicar, né? E a última ideia, pessoal, então, essa ideia da pangênese também é uma ideia errada, né? Mas é bem melhor do que uma pré-formação, porque já diz que cada gameta contribui com fragmentos, né, com pedaços do corpo, e não um indivíduo já formado dentro. É melhor do que uma epigênese, porque tentou explicar de certa forma o que era esse potencial. A última ideia, gente, é a mais absurda de todas. No entanto, foi a que deixou maior influência na sociedade até os dias de hoje. Aí vocês vão dizer assim, gente, como é que pode ser a mais absurda de todas e ser a que deixou maior influência na nossa sociedade? Quando a gente quer explicar que pessoas são de uma mesma família, a gente costuma dizer que essas pessoas têm o mesmo sangue. A gente acaba atribuindo o sangue como detentor das informações genéticas. Então, essa explicação, gente, essa ideia, apesar de ser a mais absurda, é a que a gente costuma utilizar no nosso dia a dia, quando a gente quer se referir a pessoas de uma mesma família. A herança ancestral ou herança sanguínea, gente, dizia o seguinte, que cada indivíduo nascia da mistura de sangue de seus pais. Então, o sangue do pai, durante o ato sexual, né, se misturava com o sangue da mãe. E nessa mistura de sangue que ocorria lá no útero, gerava o indivíduo. Então, é o sangue, segundo essa ideia, né, que carrega as nossas informações genéticas. O que pode parecer absurdo para muita gente na sociedade, gente, é
correto. Para nós, estudantes aí, né, estudiosos da ciência, é preciso entender que essa ideia de atribuir ao sangue informação genética, herança, né, características hereditárias, é algo totalmente absurdo. Tanto é que quando a gente diz assim, pessoas de uma mesma família têm o mesmo sangue, né? Como é que tem coragem de fazer isso com a tua irmã? Ela tem teu sangue, né? Ah, meus avós morreram, mas o sangue deles corre nas minhas veias. Não, ninguém tem sangue de ninguém, né? Rapaz, como é que a família dessa pessoa é ruim demais? Só tem gente ruim também, é no sangue da família, parece que está no sangue, né? Então as pessoas quando querem se referir a pessoas de uma mesma família dizem assim, é sangue do meu sangue. Só que sangue, minha gente, não tem nada a ver com herança genética. É bom entender, pessoal, que essa ideia de sangue é algo metafórico, é uma metáfora, na verdade, que se inventou, fruto dessa ideia de uma herança ancestral sanguínea. Casamento entre pessoas de uma mesma família, a gente costuma chamar de casamento consanguíneo. Casamento entre primos, né, um exemplo. A gente chama de casamento consanguíneo, que ao pé da letra significa casamento de pessoas de mesmo sangue, consanguíneo. Tanto é que hoje a gente nem usa mais essa expressão, a gente usa o termo endogamia para seres humanos e endocruzamento para animais e vegetais, né? Que na realidade é um casamento dentro da família, daí o termo endogamia, né? Mas é muito comum a gente ver questões, até pessoas mesmo dizendo consanguinidade, é porque é consanguíneo. Quando um primo se casa com uma prima, ocorre uma mistura do sangue deles e aí nascem crianças com anomalia. Tanto é que a gente vai ter oportunidade depois de explicar isso. Por que o casamento de pessoas de uma mesma família aumenta o risco de nascerem crianças com anomalia? O que isso tem a ver? Vocês vão ver que tem a ver, a gente vai explicar depois essa história, mas não tem nada a ver com sangue. Nada. Então, eu sei que é uma metáfora, eu sei que é algo que a gente utiliza bastante. De vez em quando eu mesmo costumo dizer isso, depois eu me policio e digo, epa, peraí, isso é errado. Mas é algo que ficou tão dentro da nossa sociedade que hoje é difícil a gente se livrar dessa ideia de que sangue tem a ver com herança. Então, por favor, sempre que possível, gente, vamos nos policiar para evitar isso. Porque essa ideia de herança ancestral sanguínea é uma ideia anterior, gente, aos trabalhos de Mendel. Então, quem é que vai conseguir explicar satisfatoriamente a transmissão das nossas características, né? O professor. Quem vai conseguir explicar a transmissão das características de uma geração para outra é nada mais, nada menos do que Mendel, né? Que é considerado o pai da genética. Assim como Darwin é o pai da evolução, Mendel é considerado aí o pai da genética, né? Aí, pessoal, gente, as explicações sobre a herança surgiram nos trabalhos de Mendel. Então, é exatamente a primeira lei de Mendel que vai explicar para a gente, né, como se dá essa herança. Então, no item 2, minha gente, eu vou falar para vocês sobre os trabalhos de Mendel. E aí nós vamos entender como foi que Mendel explicou corretamente. E eu vou dar um spoiler, né? Só para que vocês entendam o que vai acontecer. O que Mendel vai explicar? Ele vai explicar que a herança não está no sangue. A herança está nos gametas. Os gametas é quem transmite essa informação genética. E metade das informações genéticas são transmitidas pelo pai, metade pela mãe, através de estruturas chamadas de fatores, que Mendel chamava assim, fatores, mas que posteriormente foram denominados de genes. Então, são os gametas e não o sangue que transmitem as nossas informações genéticas, metade do pai, metade da mãe, né?
O que pode parecer para a gente óbvio hoje, né? Não, isso é óbvio, professor. Para a época isso foi altamente revolucionário. O que pode parecer óbvio, né? É até bom vocês entenderem, a ideia de uma herança sanguínea ou ancestral, apesar dos trabalhos de Mendel terem derrubado isso aí, até hoje a gente costuma usar essa expressão, né? Quando a gente quer dizer que pessoas de uma mesma família têm o mesmo sangue. Então, vocês terem uma ideia que não é fácil, até fácil mesmo a gente se livrar disso, né? Então, para a gente entender um pouco sobre os trabalhos de Mendel, a importância dele, né? É preciso entender primeiramente, pessoal, que Mendel ele não era um cientista, ele era um padre, né? Era um monge austríaco, Gregor Mendel. Ele era, na verdade, um monge austríaco. Ele nasceu na Áustria, porém, gente, ele viveu num mosteiro, né? Um convento, que hoje pertence à República Tcheca, né? E a história conta pra gente, né? Que Mendel, ele estudou 7 características da chamada ervilha de cheiro. A ervilha de cheiro é uma espécie de ervilha muito usada no preparo de alimentos, né? E a história, gente, conta pra gente que Mendel ele era de uma família de camponeses. Então, antes dele morar nesse convento, né, que hoje é na República Tcheca, ele vivia com seus pais e aprendeu a trabalhar na agricultura, né? Ele era um camponês. E quando ele vai estudar nesse convento, né, para se tornar monge, padre, né, ele tinha como uma de suas tarefas cuidar de um jardim. E nesse jardim ele cultivava essa espécie de ervilha. E aí a história conta, né, que um dia ele se interessou em saber como é que aquelas características que ele observava nas ervilhas eram passadas de uma geração para outra. Como é que as ervilhas transmitiam suas características de geração para geração? E aí ele acaba descobrindo, gente, como as ervilhas transmitiam e muito mais do que isso, né? Como todas as plantas transmitiam, todos os animais e todos os seres vivos do nosso planeta. Então a descoberta que ele fez para as ervilhas serviu de base para a explicação dessa transmissão para todos os seres vivos do nosso planeta. Então, o que Mendel descobre vai além, minha gente, de suas experiências com as ervilhas, né? Eu vou colocar aqui para vocês, só por curiosidade, gente, quais foram essas características que Mendel estudou, né? Então, ele estudou a cor da semente, e aí ele percebeu que em relação à cor da semente, ela podia ser amarela ou verde. Ele estudou a forma da semente. Essa forma, gente, podia ser lisa ou rugosa. Ele estudou a cor da vagem da ervilha. A ervilha é uma leguminosa, né? Então ela tem uma vagenzinha. Essa vagem podia ser verde ou amarela. A forma da vagem. Essa forma da vagem, pessoal, podia ser lisa ou ondulada. Só uma curiosidade, algumas vagens eram assim, gente, ó, lisas. Outras eram assim, ó, onduladas, tá certo? A cor da flor, ela podia ser branca ou púrpura. A posição da flor. Algumas plantas, minha gente, a flor,
ela se inseria na parte final da planta, lá em cima da planta. Ele chamou de posição terminal e posição, ou então na parte de baixo, né? Posição axial. Então as flores poderiam ficar lá no final da planta ou nos galhos embaixo, posição axial. E por fim, gente, a altura da planta. A planta, ela podia ser alta ou baixa. Então, não sei se vocês perceberam, para cada característica estudada, existiam duas condições, existiam duas variedades, que é o que nós chamamos hoje de fenótipos, né? Cada variedade dessa é um fenótipo, né? Como a gente chama. Então, foram 7 características, em cada característica, duas variedades, dois fenótipos. Por sinal, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar que um deles é dominante e um deles é recessivo. Mas a princípio, minha gente, Mendel estudou cada uma das 7. Cada uma delas. E aí ele notou o seguinte, que o que ele descobriu, gente, para a primeira, se repetiu para as outras 6. Então ele começou a perceber que havia, portanto, um padrão de transmissão dessas características. Porque os resultados obtidos para a cor da semente se repetiram para a forma da semente, para a cor da vagem, forma da vagem, e assim por diante. Daí ele começou a notar que esse padrão de transmissão se repetia para todas as características da ervilha de cheiro. E é esse padrão, gente, que a gente chama de primeira lei de Mendel. Só que para a gente entender a primeira lei, a gente não vai precisar estudar as 7, certo? A gente vai escolher uma das 7. E o que vai acontecer para essa característica escolhida, gente, entendam, vai acontecer para as outras 6 que a gente não escolheu. Então, para entendermos a primeira lei de Mendel, para estudarmos a primeira lei de Mendel, a gente vai analisar uma das 7 características. Analisaremos uma das 7 características. Então eu vou escolher uma das 7 e vou mostrar a vocês como é que essa característica, portanto, ela vai ser passada de uma geração para outra. Eu vou fazer essa descrição dessa característica e vocês vão subentender que o que vai acontecer para ela vai se repetir para as outras, tá certo? E é isso que vai determinar a primeira lei de Mendel. Vou deixar para a gente ver isso aí numa próxima aula. Eu estou com a respiração não muito legal e eu vou deixar para a gente ver isso posteriormente, certo? Então, numa próxima aula nossa, eu vou mostrar a característica que eu vou escolher, a cor da semente. A gente vai ver como é que essa cor vai ser transmitida de uma geração para outra. E posteriormente, a gente vai ver que o que aconteceu para essa característica escolhida se repete para as outras 6, tá bom? Minha gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês ficam aí sempre caladinhos, não dizem nada, eu acho que ou estão dormindo ou estão entendendo tudo, né? Ou estão com sono, estão com preguiça. Professor, Pois não. o senhor vai disponibilizar a gravação da aula? Vou sim. Eu esqueci de postar para vocês porque eu tive que fazer a transformação e acabei me esquecendo. Então hoje, quando eu terminar agora a aula, eu vou postar as duas, tá certo? A da semana passada e dessa semana agora, para que vocês fiquem com a gravação da aula. Então assim que terminar, eu vou me sentar aqui e vou fazer isso para vocês, tá certo? Vou me comprometer a fazer isso agora. Alguma pergunta, minha gente? Alguma dúvida? Então eu vou terminar aqui, viu, a gravação. E vocês fiquem à vontade aí.